Acho que agora não aparece mais para vocês a opção gravando, não, né? Aparece, Clécio, aí para vocês? Chimble, Sim, Isabela. Aparece sim para vocês está. que tá gravando, né? Sim, a parte superior esquerda. Tá. Ok. O Diogo, até agora nada, né? O Diogo chegou, Professora, Chimble? Oi. não, eu não estou vendo ele na sala, não, professor. E ele não entrou em contato comigo. Não sei do Tá. Diogo. Eu normalmente mando para ele aqui uma mensagem, mas hoje eu acabei não mandando. Mas enfim, né? Sabe a hora, né? E a gente esperou já 5 minutos. A gente começa aí quando ele chegar. Eu não sei se vocês têm uma tolerância, se vocês ficam aí até a chegada dele ou não. Como é que funciona? Professor, deixa eu te perguntar, você está gravando a aula só pelo Meet ou pelo Zoom também? Só pelo Meet. Ah, entendi. É, Só porque pelo caso Meet. ele não venha, por exemplo, se fosse pelo Zoom, ele poderia assistir posteriormente a aula, mas pelo Meet, se ele não estiver na sala, daí eu não sei como funciona. Pois é, porque aquele Lume eu nunca usei, na verdade. Era para ter testado e tal. Na verdade, eu até tentei aqui testar, mas ele tinha um limite de tempo e tal. Acabou que eu não desenrolei isso. Mas enfim, então ele vai, né, chegar com atraso, ok? Aí, na pior das hipóteses, se for o caso, a gente pode ver a possibilidade, né, de transcrever, né? Agora, eu tenho transcrito as aulas gravadas, né, aquelas aulas mais curtas, eu tenho transcrito e mandado para ele. Tem dado certo. Agora, essa aula mais longa, eu não sei, né, se vai ficar ok. Mas, enfim, né, vamos lá. E a gente tenta depois, se for o caso, transcrever o arquivo. Tá, professor, vou pedir para a Isa, então, entrar em contato com ele também para ver essa questão, se caso ele não vier por algum motivo, como é que a gente resolve, tá bom? Mas pode continuar, pode dar início à aula, que eu vou só resolver com ela pelo privado aqui, tá Uhum. bom? Tá bom. Tá bom. Bem, pessoal, então hoje, né, a gente vai dar continuidade aqui à nossa discussão sobre o Cassira, e a gente vai entrar num outro momento, né? Agora a gente vai tentar discutir, né, um outro tema, obviamente tudo dentro, né, do projeto filosófico do Cassira, mas, né, a gente vai tentar agora dar ênfase em outra coisa. Eu vou tentar fazer um pouco dessa explicação para vocês sobre esse percurso que a gente está aqui seguindo, tá? Então a gente já está chegando aí na nossa 7ª aula, né? Nós temos esse encontro e mais 3 encontros, fora, né, as aulas gravadas. Eu, inclusive, estou devendo para vocês a última, né? Eu acho que é a 6ª aula gravada, aquele resumozinho, e aí eu vou mandar para vocês na sequência, junto com o resumo dessa aqui. Então, acho que da minha parte, basicamente o que está faltando é o último vídeo curto, né, de 15 minutos da última aula. Mas aí eu vou mandar para vocês na sequência. E agora, no que diz respeito ao que foi planejado, né, a gente está mais ou menos aí na metade, né, do conteúdo. Tá? No tempo, a gente está um pouquinho mais na metade, mas naquilo que eu propus para vocês no plano de ensino, a gente já está entrando aí no meio, né, para a segunda metade do curso. Né? E aí eu vou aqui tentar apresentar para vocês esse percurso, só para vocês não se perderem, saberem onde é que a gente está, o que, é que a gente está fazendo, e aí eu entro propriamente já no conteúdo, né, desse segundo texto, né, que é um capítulo do livro A Filosofia do Iluminismo, certo? Mas antes disso, eu gostaria de reforçar para vocês o seguinte: eu até coloco lá no grupo do WhatsApp, eu não divulguei ainda no Google Classroom, mas no WhatsApp eu coloco para vocês sempre lá a divulgação de um evento que está ocorrendo às terças-feiras, às 2 horas da tarde. Né? Esse evento também é gravado, se você não puder assistir nesse dia, nesse horário, você pode olhar no YouTube. Né? Tem um canal do YouTube, que o canal é Estudos Cassirilianos, certo? Que nesse canal, né, o pessoal tem organizado uns encontros semanalmente, né, e normalmente esses encontros
sobre Cassira, certo? Então, geralmente tem um especialista, né, que vai apresentar sua pesquisa ou apresentar um trabalho que está sendo realizado sobre a obra do Cassira. É um grupo de pesquisadores do Brasil, um grupo muito reduzido, né, sabe que o Cassira não é um autor tão estudado assim ainda no Brasil, né, mas a gente tem, né, se reunido, se encontrado e tentado, de alguma forma, fortalecer as iniciativas nesse sentido, né, de debater, de organizar encontros e tal. E aí tem muita gente boa que está passando por lá, e aí, para quem quiser, né, mais informações, mais aulas sobre o Cassira, enfim, conhecer um pouco mais, né? A Sara, inclusive, tinha me pedido, né, outros textos, né? E aí eu queria confirmar contigo, Sara, se os textos que eu mandei para você chegaram. Tá? Até mandei aqui pelo chat, mas você não respondeu ainda. E eu queria confirmar contigo se chegaram esses textos. Legal. Pronto. E aí, eu sugiro para quem está com mais interesse, assim, no Cassira, quem quer estudar para além aqui das aulas, dê uma olhada nesse canal, né? Se inscreva lá que certamente você vai ter a oportunidade de ver encontros legais, tá? E aí, né, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que agora a gente vai tentar, né, já nesse início de aula, simplesmente fazer um esboço muito rápido, né, do nosso trajeto, tá? Do trajeto da disciplina. Certo? Então, a gente começou, né, fazendo uma série de observações, eu diria, introdutórias, né, sobre o autor, sobre o texto e tal, e aí a gente entrou propriamente no texto, né, no primeiro texto, que é o capítulo lá do ensaio sobre o homem. Certo? E nesse capítulo eu tentei apresentar para vocês, né, o cerne, né, do pensamento do Cassira, né? Ou seja, o que é que ele estava discutindo, né, enfim, qual era a questão que estava em jogo, né, como é que ele debateu com pensadores anteriores, né, enfim, o que é que ele tirou desses pensadores e o que é que ele estava propondo, né, como sendo a sua saída para o problema e tal. E aí, naquele momento, né, a gente tem, né, um primeiro esforço, né, nosso aqui nas exposições, para que a gente entenda, a partir do Cassira, em que sentido a cultura ela é um problema filosófico. Né? Ou seja, como é que eu posso... Só um minutinho aqui para pegar minha água. Como é que eu posso... Professor. Oi, Isabela, pode falar. Eu mandei uma mensagem pro Diogo e ele me mandou um print de um e-mail falando que hoje ia ter uma reunião às 4 horas. Aí eu perguntei sobre planejamento da semana da filosofia, alguma coisa assim. Foi um e-mail da UFCA, dos FIAs, parece. Aí eu disse a ele que eu e a Chimber estávamos na sua aula e que a gente não estava sabendo dessa reunião. Não, eu sabia que tem uma reunião da Semana da Filosofia, mas assim, isso significa dizer que tudo para em virtude dessa reunião, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aí eu perguntei para ele se ele viria para aula. Aí eu tô esperando ele responder, porque ele só me mandou esse print, entendeu? Tá, não, mas assim, ele obviamente não vai receber falta, nada assim, por isso não, entendeu? Tem aqui um convite da reunião e tal, mas marcar a reunião para o dia da aula, mas assim, a aula continua normalmente, tá? Aí, assim, aí depois a gente vê como é que vai fazer para transcrever esse vídeo, porque eu acho que como o vídeo fica muito longo, eu não sei se eu consigo fazer isso no celular, entendeu? Aí talvez eu precise aí de uma mão, enfim. Mas a gente vê isso depois. Entendo. Tá, eu e a Chimber, a gente vai ficar caso ele entre, porque a nossa demanda é para essa aula. A gente não recebeu demanda para reunião, então a gente vai ficar por aqui. Beleza. Pois tá. Bem, então é isso. Aí nesse segundo momento, né, agora, né, já chegando no meio do nosso debate, na disciplina, a ideia era que a gente agora compreenda, a partir da própria exposição do Cassira, a gente compreenda como é que essas ciências, que nós chamamos de ciências humanas, né, ou ciências históricas, ciências da cultura, enfim, todos esses termos se referem basicamente às mesmas coisas, são aquelas ciências não naturais. Como é que essas ciências não naturais se formaram historicamente? Tá? Então, no primeiro momento, né, a gente tentou compreender em que sentido a cultura
pode ser tomada como uma questão filosófica, e aí vimos qual é a chave do Cassirer para tentar resolver essa questão, que é a questão para ele lá no final da sua carreira, né, que era a questão antropológica, né, ou seja, como é que eu respondo a pergunta o que é o homem nos termos da cultura, então em que sentido eu compreendo a cultura como sendo um elemento a partir do qual eu posso compreender a humanidade, ou seja, como é que filosoficamente, né, eu lido com isso. E aí agora a gente vai tentar compreender a partir de um segundo texto como é que essas ciências, chamadas ciências humanas, como é que elas se formaram, certo? Ou seja, como é que se deu a dinâmica, né, que momento, né, da história da humanidade, sob que circunstâncias, o que é que estava em jogo, qual é a diferença aí entre ciências naturais e ciências humanas a partir desse desenvolvimento histórico, e tudo isso a gente vai fazer a partir do olhar, né, e da narrativa histórico-conceitual que o Cassirer propõe nesse segundo texto, certo? Então tem algumas coisas que eu estou aqui colocando que não está diretamente do texto, mas tem algumas coisas que estão especificamente no texto. Então, esse texto, eu diria, ele serve como base para esse momento do nosso debate, certo? E aí, depois, né, que a gente passar por esse momento, né, talvez em uns 2 encontros, a gente passa para um terceiro momento, que é o último momento da nossa disciplina, onde a gente vai tentar aprofundar um pouco mais sobre o que é, né, a história entendida nos termos, né, da filosofia das formas simbólicas, né? Ou seja, em que sentido a história é também para o Cassirer uma forma simbólica. Então a gente está fazendo o quê? Então temos 3 momentos. Um primeiro momento onde se apresenta, né, o problema da cultura, né, de uma forma geral, seja, aqui mostrando como é que essa questão se constitui como o cerne da filosofia do Cassirer. Depois, no segundo momento, que é esse agora, né, nós vamos tentar compreender como é que as ciências culturais, né, estas ciências particulares, né, que tentam dar conta deste fenômeno que nós chamamos de cultura, como é que essas ciências se formaram na sua relação com as ciências naturais, né? E aí a gente vai passar uns 2 encontros nisso. E aí, né, que aqui, nesse segundo momento, é quando se há, ou melhor, quando se percebe, né, que há, né, uma insurgência de um novo método para a ciência, que é o chamado método histórico, né? Ou seja, o método matemático, né, foi o método que marcou, de fato, a formação das ciências naturais na modernidade, e o método histórico seria o método que teria marcado a formação destas ciências humanas na modernidade, certo? E aí, depois que a gente entender um pouco isso que o Cassirer chama, né, do mundo histórico, depois que a gente entender esse mundo histórico minimamente, a gente passa para o aprofundamento, né, da própria história enquanto uma forma simbólica, né? Então, assim como as ciências particulares, né, podem ser tomadas como formas simbólicas, né, assim como a linguagem, assim como o mito, assim como a religião, a história também pode ser, para o Cassirer, entendida como uma forma simbólica. Então, a gente vai tentar, no último momento da nossa disciplina, nós vamos tentar compreender mais isso que a gente está chamando aqui de história, tá? E aí a gente termina, certo? A gente termina. Então, basicamente, o nosso curso é isso, tá? Bem-vindo, Diogo. Então, depois dessa preleção, aqui vamos propriamente ao que nos interessa, certo? E aí, Isabela, tudo ok? Tudo aqui, professor. Tá, então vamos lá. Bem, esse texto que eu passei para vocês, esse segundo texto, que é a Conquista do Mundo Histórico, é um texto, né, eu diria, bastante histórico. Por quê? Porque o que o Cassirer está fazendo, né, e aí é sempre bom entender, né, e atentar que o Cassirer também não é um pensador, apesar, né, de historiador, né, da filosofia, ele não é um pensador que simplesmente descreve, né, o movimento das ideias, né? Ele faz isso, mas ele sempre faz isso preocupado, né, com um debate de fundo, certo? O Cassirer está sempre preocupado ali com a questão, certo? E geralmente essa questão é o que constitui, né, as suas próprias preocupações filosóficas, certo? Então ele vai apresentando a história da filosofia e você acha às vezes que ele está ali só descrevendo,
mas ele está apresentando já de uma forma e configurando a exposição de um jeito, né, que vai, essa exposição, atender às necessidades das suas próprias preocupações filosóficas. Então, eu nunca leio o Cassirer como um mero historiador da filosofia, apesar de que você pode se deparar com textos mais históricos, como esse, né, onde parece que ele está ali narrando, né, um pouco do desenvolvimento da razão filosófica. Tá? Então, esse é um toque que eu dou. Nunca leio o Cassirer como apenas um historiador da filosofia. Né? Leio como um filósofo. Tá? Então, ele tem sempre uma preocupação filosófica de fundo. Tá? Então, nesse texto, eu diria, basicamente, o que ele vai tentar fazer, né, é mostrar como é que isso que a gente chama, né, de ciências humanas, né, como é que isso se formou. Né? Ou seja, como é que essa forma outra, né, de fazer ciência, de produzir conhecimento, como é que essa outra forma se constrói de um determinado modo em resistência, né, ao conhecimento já consolidado, que é o conhecimento da natureza. Certo? Então, esse é o propósito do texto. Então, você pode ler esse texto com essa preocupação. Né? Isso, obviamente, atendendo aos interesses do nosso curso. Tá? Você pode ler o texto também com outras preocupações. Certo? Só que agora eu sugiro que você leia esse texto, essa sua primeira leitura, seja sempre assim. Você vai lendo e tentando entender como é que essas ciências humanas surgiram. Certo? E aí, um elemento que é um elemento central no texto que é uma discussão que o Cassirer sempre faz, que é relacionada aos aspectos metodológicos. Né? Ou seja, é como se o conhecimento agora, na modernidade, e é que ele parte normalmente do século XVIII, né? Ou seja, ele parte já numa discussão com o iluminismo, mas a gente vai, né, por nossa conta, voltar um pouco, mas apenas para dar observações gerais sobre o texto ainda. Né? Então, o Cassirer, ele percebe, né, e aí aponta isso no texto, que existiu um tipo de ciência, que é a ciência da natureza, e quando a gente fala aqui de ciência da natureza, muitas vezes a gente está falando da física, certo? Que essa ciência, né, eu diria, ela se consolidou, né, sobretudo no começo da modernidade, sobretudo nos séculos, eu diria, 16 e 17. A física foi, na verdade, a grande referência de ciência, né, e, sobretudo, já de uma ciência matematizada, né, de uma ciência rigorosa, objetiva, com uma capacidade de fazer predições e tal. Então, num outro texto, lá na Lógica das Ciências da Cultura, o Cassirer vai chamar isso de pan-matematicismo, certo? Ou seja, é aquela ideia de que a matemática está em tudo, né? E qualquer ciência, né, para ser ciência rigorosa e objetiva, para gerar conhecimento, né, validado, teria que, de alguma forma, né, estar dentro dos ditames da matemática, certo? Então, há, na modernidade, né, esse período, né, caracterizado por isso que o Cassirer chama de pan-matematicismo, certo? E esse pan-matematicismo, ele perpassou tanto as ciências da natureza como essas ciências humanas que estavam aí se insurgindo, estavam começando a se formar. Em certo sentido, aí eu dou uma dica que é chave para a compreensão do texto. Em certo sentido, estas ciências humanas, certo? Elas surgem como uma forma de resistência, do ponto de vista metodológico, a estas chamadas ciências naturais. Ou seja, era um tipo de ciência que queria agora se organizar a partir de um outro método, que não mais o método matemático. Certo? Então, o que vocês vão encontrar ao longo desse texto é basicamente essa exposição de como é que esse mundo histórico, porque não é mais o mundo da natureza, né? Então, aqui a contraposição é entre o mundo da natureza, ou seja, o mundo natural, né, que aí é objeto das ciências naturais, né, e, de um outro lado, o mundo histórico, que é objeto das ciências históricas. Tá? Então, apesar dessa contraposição
está sempre aí no texto, mas a preocupação do Cassirer e a nossa preocupação aqui, nesse momento, é compreender como é que se construiu esse mundo histórico, como é que essas ciências históricas elas se formaram e como é que se deu a relação entre essas ciências históricas e essas ciências naturais ao longo da modernidade. Tá? O Cassirer, ele faz um recorte, eu diria, mais recente, né? Ele vai partir aí do iluminismo, né? Mas a minha pretensão aqui é dar um passo um pouquinho atrás, certo? E aí agora, que eu pelo menos apontei para vocês, né, o objeto desse segundo texto, eu vou fazer uma exposição muito breve, certo? Muito breve, de um outro texto que me parece absolutamente importante para a compreensão do tema, para quem quiser se aprofundar nisso, quem for fazer pesquisa nessa área, por exemplo, é um texto que é importante e eu queria apenas fazer alguns comentários sobre esse texto, né, que pode nos ajudar a entender esse segundo texto que nós estamos começando a ler. Até aqui, está claro qual é o projeto? Está claro qual é o percurso? Se não, por favor, podem perguntar. De preferência no microfone. Tá claro. Até agora tá claro. Beleza. Então, o comentário que eu vou fazer agora, um comentário, eu diria, introdutório a esse texto, eu estou aqui fazendo articulações, né? Mas aqui não precisa vocês lerem esse texto, que eu vou aqui comentar rapidamente, tá? É o indivíduo e o cosmos na filosofia do Renascimento. Esse é um texto que eu particularmente gosto muito, né, do Cassirer. É um texto que eu tenho usado bastante na minha pesquisa, e eu, inclusive, né, tenho proposto, né, uma tese de que a gente pode ler, né, a filosofia do Cassirer como sendo uma resposta ao problema que ele coloca nesse texto. Certo? Então, eu, inclusive, tenho, né, escrito nesse sentido. Tá? E aí eu vou aproveitar e apresentar para vocês um pouco disso. Né? Enfim, eu acho que já comentei aqui com vocês que estou fazendo, né, uma pesquisa no Cassirer, que essa minha pesquisa vai ser o meu segundo doutorado, que eu, inclusive, qualifiquei agora a tese na semana passada e já vou defender a tese no dia 3. Tá? Eu vou depois disponibilizar o link para vocês. Né? Não sei se vocês já assistiram defesa de tese, tá? Mas é uma experiência legal. Né? Seria mais uma aula sobre o Cassirer, mais um debate sobre o Cassirer que vocês assistiriam. Aí seria uma forma também de vocês torcerem por mim e jogarem boas energias. Eu acho que vai ser tudo ok, porque a qualificação foi muito tranquila, foi muito de boa, então acredito que a tese também será, tá? E aí eu vou mandar para vocês, quando tiver mais próximo, o link, tá? Vocês podem até agendar aí dia 3 de dezembro, às 2 horas, certo? Aí eu mando o link para vocês podem, né, acompanhar. Então eu vou, né, as aulas que eu tenho dado sobre o Cassirer estão muito misturadas com o que eu estou escrevendo, quando eu estou pesquisando, inclusive está aqui com o texto da tese quase terminado, está faltando só a conclusão, e daqui para lá eu vou terminar. Tá? Então, é um elemento que eu, inclusive, coloquei nesse meu texto, que aí eu faço questão de apresentá-lo, né, esse elemento, que me parece que pode ajudar, né, na compreensão disso que nós estamos debatendo agora na nossa disciplina. Tá? Então, por que eu gosto tanto desse texto do Cassirer? E eu até brinco, digo que o Cassirer, quando ele estava escrevendo a filosofia das formas simbólicas, os 3 volumes, que ele escreveu durante a década de 20, né, em 23, 25 e 29, primeiro, segundo e terceiro volumes, respectivamente, aí eu até brinco e digo que quando chegou ali em 1927, que é a data desse texto sobre o Renascimento, o Cassirer parou e disse, não, peraí, que eu tenho que escrever um outro livro para poder explicitar qual é o problema que eu estou enfrentando nesses 3 livros que eu chamo de filosofia das formas simbólicas, né? E aí, depois que ele escreve esse segundo texto, isso aqui sou eu, obviamente, supondo, né? Depois que ele escreve esse texto do Renascimento, aí ele volta para a filosofia das formas simbólicas para terminar, e termina em 29, né? Os 3 primeiros volumes, tá? Mas por que eu gosto tanto desse texto? Porque eu acho esse texto importante. Depois que eu li esse texto do Cassirer, né, o Indivíduo e o Cosmos, da filosofia do Renascimento, texto de 1927, depois que eu li esse texto, eu sempre digo, eu não dou mais aula sobre filosofia moderna,
sem passar por esse texto. Né? Ou seja, eu dificilmente ministraria novamente a disciplina de História da Filosofia 3, por exemplo, Moderna 1, sem ao menos mencionar o partir desse texto. Né? Por que isso? Porque o Cassira, ele, com esse texto, ele me fez, né, olhar para a modernidade, né, que é esse período, né, aí que vai, né, do final do século XV, aí começa o século XVI, né, saindo da Idade Média, né, começando a modernidade, indo até mais ou menos aí século XIX, final do século XVIII, começo do século XIX, isso é que ficou marcado como filosofia moderna. Né? Então, o Cassira, ele nesse texto, me parece que ele apresenta os elementos fundamentais para que a gente compreenda a própria modernidade. Certo? Ou seja, é como se a modernidade, né, fosse um período onde nós encontramos um conjunto de esforços filosóficos para tentar dar conta de um problema que os renascentistas colocaram. Certo? E aí, quando eu falo dos renascentistas, ele está falando basicamente, né, de alguns pensadores da época que eles chamam do 400, né, 1400 alguma coisa, ali no século XV. E aí, o Cassira, ele considera um pensador importantíssimo, que é possível que vocês não vejam na graduação, assim como eu não vi na minha, né, tem muitos autores importantes que a gente não vê na graduação, que se chama Nicolau de Cusa, certo? Que é um pensador, né, eu diria, aí de origem, né, germânica, né, que é para o Cassira o primeiro pensador moderno. Né? Então, o Cassira pega um pensador... Como é que se escreve esse nome? Ah, tá. Deixa eu digitar aqui. Um momentinho. É Nicolau de Cusa, né? Que Cusa é a cidade, né? Nicolau de Cusa. Então, esse pensador, né, para o Cassira, é um pensador que não é tomado como pensador moderno, né? Assim, tradicionalmente, é um pensador do Renascimento. O Renascimento é essa fase de transição, né? Aí vocês devem lembrar das aulas de história e tal, né? Essa fase de transição aí entre o período medieval e o período moderno. E aí o Cassira toma o Nicolau de Cusa, né, como sendo o primeiro pensador moderno. Certo? Ou seja, Nicolau de Cusa teria sido aquele cara que estabeleceu uma nova orientação para o pensamento. Né? E aqui, sobretudo, né, para o pensamento filosófico. Ou seja, a partir de Nicolau de Cusa, nós teríamos uma nova orientação para a filosofia, e essa nova orientação foi assumida por muitos pensadores depois dele. Né? E aí não só o Nicolau de Cusa, né, como outros pensadores. Né? E eu vou aqui citar rapidamente, Isabela, aí depois eu escrevo. Aí tem vários pensadores como Manetti, como Pico della Mirandola, pensadores como o próprio Pomponazzi, né, que são vários autores, né, que o Cassira vai citando, né, ao longo do texto, que formam aquele ambiente do Renascimento. Certo? Então, aquele ambiente do Renascimento é formado por uma série de pensadores, mas Nicolau de Cusa, né, é o pensador fundamental e é ele que inaugura a modernidade. Certo? E ele inaugura a modernidade exatamente porque ele dá ali uma nova orientação para essa modernidade que estava ali se iniciando. E que orientação é essa? Certo? E que orientação é essa? Então, é sobre essa nova orientação que eu quero aqui falar para que vocês compreendam minimamente, né, como é que essa nova orientação filosófica ela condiciona, né, a modernidade, né, na compreensão, eu diria, histórico-filosófica do Cassira. Ou seja, é como se, é a forma como eu tenho entendido, né, é como se a modernidade, o pensamento moderno, em filosofia, fosse uma tentativa de responder às questões que foram colocadas pelo Nicolau de Cusa e por esse conjunto de pensadores que formaram esse ambiente, né, do 400, né, do século XV, né, esses pensadores que formaram esse ambiente do século XV, que deixaram, né, uma série de questões em aberto para que os pensadores modernos, aí posteriores, pudessem resolver, né, pudessem responder. Então, basicamente é assim que eu tenho entendido. Né? Então, quando eu olho para o Cassira e para essa narrativa que ele faz da história da filosofia, ele
parte do Renascimento, por isso esse texto é importante, ele abre aí as portas, né, da modernidade, e aí ele vai fazer, né, em outros textos, obviamente, uma análise da modernidade. E esse texto que nós estamos aqui lendo agora, esse segundo texto que eu passei para vocês, A Conquista do Mundo Histórico, já é um texto moderno, né? Já é um texto sobre filosofia moderna, eu diria, que está discutindo a filosofia moderna. Então, nesse sentido, esse texto aqui, ele pressupõe isso que eu estou colocando para vocês como sendo primeiro, certo? Então, seria legal a gente ter uma noção, por isso que eu estou fazendo esse esforço de comentar com vocês esse texto. Então, a primeira coisa, talvez, seria a gente compreender um pouco desse ambiente do Renascimento, ver que tipo de questão o Renascimento deixa em aberto para os pensadores modernos, e aí a gente entra na modernidade propriamente, tá? Porque esse texto aqui é um texto sobre a modernidade, que já é um debate que está rolando na modernidade, tá? Então, para que a gente possa compreender melhor esse debate, eu acho que seria legal fazer esses comentários sobre o texto do Renascimento, ok? Então é por isso que eu estou querendo dedicar um pouquinho de tempo a isso, ok? Beleza. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode me interromper quando achar adequado, tá? Não precisa esperar eu perguntar, não. Tá? Você pode ligar o microfone e pedir a palavra. Pois bem, então, qual é essa nova orientação, né, do Nicolau de Cusa? Né? Ou seja, por que o Nicolau de Cusa foi um pensador tão importante na leitura do Cassini? Tá? Então, vamos lá. Antes disso, né, a gente precisa voltar um pouquinho, né, e entender o seguinte. Um dos grandes problemas, né, teológicos, né, e filosóficos, inclusive do período medieval, né, que acaba, de uma certa forma, invadindo aí o período do Renascimento, a troca de intérprete, né? Bem, então, esse período, né, chamado período renascentista, ele herda, né, uma série de questões que ainda estavam em aberto, que vieram, né, eu diria, do período medieval. Né? E uma das questões centrais no debate filosófico da época é a questão sobre a possibilidade de se conhecer Deus. Certo? Ou seja, é possível conhecer Deus? Essa é uma pergunta. Ou seja, se Deus é um ser absoluto, perfeito, infinito, como é que um ser finito, como homem, pode conhecê-lo? Como é que o finito pode conhecer um ser infinito? Isso é um problema. Certo? E não é um problema fácil, né? Não é um problema de resolução tranquila. Não é à toa que, né, foi uma questão que, de alguma forma, contaminou todo, né, o ambiente, era muito presente nas discussões medievais e se estenderam, né, até depois do período medieval. O Nicolau de Cusa, ele enfrenta essa questão, certo? Não, obviamente que não vale a pena aqui eu entrar na especificidade desse problema e tal, mas apenas para dizer para vocês que essa era uma questão ainda em aberto, né, no período do Nicolau de Cusa, ou seja, é possível o conhecimento objetivo de Deus? Ou seja, o homem pode bater nos peitos, abrir a boca e dizer, eu sei o que é Deus, eu conheço Deus. Ou seja, é possível isso? A posição do Nicolau de Cusa em torno desse problema é aqui, não é possível. Né? Ou seja, é impossível ao homem conhecer Deus. Certo? Por uma razão simples. Qual é a razão simples? Deus está para além dos limites do conhecimento humano. Ou seja, eu não posso dizer que o homem conhece Deus com certeza. Ou seja, assim como eu digo, né, que 2 mais 2 são 4, eu tenho certeza disso, assim como eu posso, por exemplo, explicar um determinado fenômeno natural, né? Assim como eu posso, por exemplo, explicar um determinado fenômeno natural e dizer, olha, eu tenho certeza dessa explicação, eis aqui a demonstração, eis aqui a prova de que a minha explicação sobre esse fenômeno natural está correta. Pronto. Assim como eu posso fazer isso,
eu poderia supor, né, que é possível fazer isso com Deus. O Nicolau de Cusa vai dizer, isso não é possível. Né? Deus é algo que está para além dos limites do conhecimento humano. Toda tentativa de enquadrar Deus dentro dos limites do conhecimento humano, toda tentativa é fadada ao fracasso. Certo? Existe um abismo do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do conhecimento, entre o homem e Deus. Certo? Deus é aquilo que escapa completamente o conhecimento humano. Certo? Então, essa, né, eu diria, é a conclusão de Cusa nesse debate. Certo? Então, o que é que resta? O que é que resta ao homem conhecer? Se não é possível o conhecimento de Deus, é possível o conhecimento de alguma coisa? Nicolau de Cusa vai dizer, é possível conhecer alguma coisa. Que coisas são possíveis ao homem conhecer? As coisas finitas, as coisas criadas. Ou seja, tudo aquilo que foi criado por Deus, né, nós mesmos, né, fomos criados por Deus, isso na concepção, obviamente, vigente, nós, enquanto criaturas de Deus, a natureza, enquanto criaturas de Deus, né, tudo isso, né, forma o âmbito do que a gente pode chamar de finitude. Tudo aquilo que é finito, ou seja, que foi criado, né, por Deus, é obra de Deus, seja o homem, seja a natureza, isso pode ser conhecido. Ou seja, segundo Nicolau de Cusa, seria possível ao homem, portanto, fazer ciência ou tentar construir um conhecimento objetivo sobre o próprio homem, né, como também sobre a natureza. Sobre Deus, não. Por quê? Porque Deus está para além dos limites do conhecimento humano. Se ele está para além dos limites do conhecimento humano, então isso significa dizer que o conhecimento humano nunca poderá apreender Deus. Ok? Então existe uma distância abissal entre o finito e o infinito, né? Sendo Deus o infinito e o homem o finito. Ok? Então, aí, né, o que é que resta? Né? Então, o que é que resta? Só resta o âmbito da finitude. Resta o âmbito da criação. E aí, o que o Nicolau de Cusa vai fazer, que aí é outra parte da crítica que o Nicolau de Cusa faz à tradição, sabe? O problema também é que, normalmente, o conhecimento humano, seja o conhecimento humano sobre a natureza, seja o conhecimento humano sobre o próprio ser humano, certo? Esse conhecimento, normalmente, tem se fundamentado numa lógica, né, que não é uma lógica segura, né, que é a chamada lógica aristotélica. Não vou entrar aqui nesse debate. Mas o Nicolau de Cusa vai dizer, olha, o que pode nos dar certeza do ponto de vista do nosso conhecimento e do conhecimento daquilo que é possível conhecer, portanto, as criaturas, o próprio homem e a natureza, o nosso conhecimento deve ser fundamentado, né, sobre um conjunto de símbolos. Né? E esses símbolos aqui devem ser entendidos, né, à luz de uma tradição que é a tradição matemática. É só a matemática que pode, né, naquela sua simbologia própria, naquela sua forma, né, eu diria, rigorosa de funcionar, é só a matemática que vai nos dar, né, eu diria, as condições para um conhecimento objetivo, certo? E um conhecimento seguro. Conhecimento de quê? De tudo que for possível. Seja o homem, seja, né, a natureza. Então, o Nicolau de Cusa, ele, de alguma forma, ele estabelece uma demarcação, ele começa aqui a construir os limites do conhecimento humano. Por isso que ele é, dentre outras coisas, né, o primeiro pensador moderno. Porque é exatamente na modernidade onde se tenta construir, né, ou estabelecer esses limites do conhecimento humano. A pergunta pelos limites do conhecimento humano é uma pergunta tipicamente moderna. Vocês vão ver isso em vários pensadores. Em Locke, né, em Descartes, em Kant, em Hume. Né, toda a discussão moderna, muitas vezes, gira em torno
né, disso que são os limites do conhecimento humano. E aí, portanto, segundo o Cassirer, foi o Nicolau de Cusa, exatamente ele, que começou a estabelecer esses limites. Ora, uma vez que ele tira Deus da jogada, ou seja, não é possível fazer ciência sobre Deus, não é possível tomar Deus como um objeto da ciência, ele já começa a estabelecer, portanto, aqui o limite do conhecimento humano. Então, o conhecimento humano só é possível de maneira rigorosa, né, de maneira objetiva, se for um conhecimento que tente dar conta daquilo que é finito, daquilo que é criado, seja o âmbito da natureza, seja o âmbito da humanidade ou da liberdade, e que isso se dê sob a égide do método matemático. Ou seja, é o método matemático que vai organizar, né, o nosso conhecimento, que vai fazer com que nós superemos o nível da opinião, né, o nível da doxa, né, como diria os gregos. Certo? Só é possível ter conhecimento certo se esse conhecimento for fundamentado ou for articulado matematicamente. E aí, por isso que é necessário retornar a essa tradição que vem lá desde os pitagóricos, diria o Nicolau de Cusa no seu clássico chamado A Douta Ignorância. Né? A Douta Ignorância, que é o texto do Nicolau de Cusa, né? Onde tem ali uma parte absolutamente importante da sua obra. Tá? E o conhecimento humano, esse conhecimento que para de Cusa é o único possível, esse conhecimento ele ainda é conjectural. Ou seja, o ser humano ele conhece por conjectura, ou seja, é por tentativa. Certo? Então, quando nós elaboramos teorias científicas para explicar a natureza, no fundo, o que é que nós temos? Tentativa. É uma tentativa de explicar a natureza. Essas tentativas podem ser bem-sucedidas ou podem ser mal-sucedidas. Essas tentativas podem perdurar durante muito tempo como sendo as melhores explicações sobre a natureza, como podem ser tentativas teóricas que não vão sobreviver durante muito tempo. Tá? Então, essas tentativas, né, que caracterizam o conhecimento humano são, na verdade, conjecturas. Então, o conhecimento humano é um conhecimento conjectural. Né? Claro, porque se não fosse conjectural, ele era Deus. Né? Só quem pode conhecer de uma forma absolutamente certa, pensou, conheceu, né? Com a certeza absoluta, é o ser absoluto, que é Deus. Como nós somos seres finitos, né? Como nós somos seres criados, nós não temos, né, essa inteligência absoluta. Logo, para nós, só nos resta o quê? Conjecturar. Só nos resta tentar. Né? Agora, essas tentativas, elas devem ser orientadas, segundo o de Cusa, matematicamente. Certo? Ou seja, a matemática é o método matemático que se torna, portanto, aqui uma espécie de protótipo, né, metodológico para as ciências. As ciências deveriam se organizar matematicamente. E devem se organizar matematicamente tanto aquela ciência que tenta dar conta da natureza, certo? Como aquelas ciências que tentam dar conta do humano. E aqui se abrem dois grandes campos, né? Se abrem dois grandes campos de investigação, que é o campo propriamente da natureza e o campo que a gente chama da liberdade. Certo? Ou seja, nós somos seres naturais. Ok, todo mundo, né, pode concordar com isso. Né? Somos seres que somos provenientes da natureza. Certo? Ou seja, se eu quiser voar sem a ajuda de nenhum aparelho, certamente não conseguirei. Por quê? Porque o meu corpo, ele atende, está submetido às leis naturais. Ok. Só que tem uma série de coisas que eu posso fazer, de acordo com a minha vontade, que eu não preciso pedir autorização das leis naturais. Como, por exemplo, Ivan, levante a mão. Levantei a mão. Ou seja, eu levantei a mão por uma vontade minha. Ou seja, eu sou um ser livre para levantar a mão quantas vezes eu quiser. Ou seja, eu não estou submetido às leis da natureza por essa iniciativa. É óbvio que você pode dizer o seguinte: pois levante a mão e toque lá no teto. Pronto, eu não vou conseguir tocar no teto, porque tem uma lei natural que impede, né, que eu consiga tocar no teto com a minha mão. Só que essa lei natural não me impede, por exemplo, de sempre tentar.
Então você tem, se olhar só para o ser humano, por exemplo, você vai ter duas grandes dimensões aí. Uma dimensão natural, certo? Ou seja, uma série de leis e regularidades naturais que condicionam o próprio comportamento e o próprio corpo do homem e o corpo de todas as outras coisas. Isso aqui se aplica às demais coisas, né? E vai ter um outro campo de investigação que é, sim, mas o que é isso que você chama de liberdade? Né? O que é isso que é essa vontade que faz com que você construa e haja, né, de uma forma que está, eu diria, para além da natureza, né? Ou seja, quando nós pintamos um quadro, quando nós compomos uma música, nós aqui acabamos criando objetos. E esses objetos são o quê? São objetos espirituais. A realidade ela não é formada só por objetos naturais. A realidade é formada também por objetos espirituais, ou que a gente pode chamar de objetos culturais, ou que nós podemos chamar de objetos históricos. Ou seja, existe um mundo que é criado. O mundo no qual nós vivemos não é só essa natureza que foi criada por Deus, não. Existe um mundo que também foi criado por um ser que foi criado. Ou seja, o homem, enquanto criatura, né, aqui de Deus, enquanto criatura divina, é capaz de construir também o seu próprio mundo, que é o que a gente pode chamar do mundo histórico. Essa vontade que há em mim, esse livre-arbítrio que há em mim, né, que me permite fazer coisas sem pedir autorização da natureza, que me permite, inclusive, né, condicionar a natureza às minhas necessidades, né, que me permite pintar, que me permite compor, que me permite formar condições tecnológicas para que eu possa manipular a luz, manipular a temperatura. Tudo isso são, eu diria, criações humanas. Não são criações da natureza. O computador, por exemplo, é uma criação humana, não é uma criação da natureza. Então, você tem aí, como tarefa, duas grandes dimensões, tem duas grandes áreas que você tem que dar conta, que é explicar como, né, os objetos da natureza se articulam, né, quais são as leis que estão por trás dele, como é que eu explico os objetos da natureza, as árvores, o mundo, né, os terremotos, tudo isso que são fenômenos naturais. Como é que eu explico isso? Como é que eu faço ciência sobre isso? E, de outro lado, você tem uma outra grande dimensão, que é exatamente essa dimensão cultural, essa dimensão histórica, ou seja, que é aquele mundo que é composto por objetos que foram criados pelo homem. Certo? Então, você tem aqui, na verdade, quando você olha para o Nicolau de Cusa e pergunta, tudo bem, nós não podemos conhecer Deus, mas o que é que sobrou? Eles olham, só sobrou, basicamente, o ser humano que também foi criado, e a natureza que também foi criada por Deus, e este mundo histórico que é criado a partir da liberdade do homem. Então, basicamente, o que nós temos para conhecer são, em resumo, os objetos naturais, que ficam sob a responsabilidade daquilo que se constituiu aí já na modernidade, né, enquanto ciências da natureza, né? E, por outro lado, os objetos espirituais, históricos, criados a partir da liberdade do homem, que se consolidou como sendo a dimensão ou o âmbito das chamadas ciências humanas, ciências da cultura, as ciências que vão estudar, que vão investigar aquilo que é a produção do homem. Tá claro, pessoal? Isso aqui até então. Tá ok? Então, o que a gente tem, por isso que eu fiz questão de voltar um pouco para esse texto do Cassirer sobre o Renascimento, o que a gente tem nesse texto é o estabelecimento dessas bases, certo? Ou seja, o que há ali já é o reconhecimento, né, de que o que está em aberto são esses dois grandes campos. E toda a modernidade fará nesse sentido o esforço, né, de desenvolver esses dois grandes campos. Ah, mas ainda resta um problema. Qual é o problema? Ou seja, como é que eu vou construir uma visão sistemática, uma visão universalista que vai me permitir compreender de uma forma, né, eu diria,
universal essas duas grandes dimensões? Porque eu poderia dizer o seguinte, olha, é ciência da natureza por um lado, é ciências humanas por outro. Cada um trabalha com um único universo, com seus próprios objetos, com seus próprios mundos, essas duas áreas não se comunicam. Mas a tarefa que o Nicolau de Cusa colocou, que é essa tarefa que a modernidade tentou cumprir, mas, segundo a minha leitura, não cumpriu, e o Cassir é que vai tentar cumprir, certo? É como é que nós podemos construir uma filosofia ou uma teoria que vai me permitir compreender essas duas grandes áreas do conhecimento de uma forma articulada. Como é que eu posso compreender ciências humanas e ciências naturais a partir de um ponto de vista que seja comum, a partir de uma cosmovisão, né, como diria o próprio Cassir? Então, esse é o problema que está em aberto. Essa é a tarefa que a modernidade assumiu e que avançou nesse sentido, mas, do meu ponto de vista, o Cassir sacou que a modernidade não resolveu. Esse problema ainda estava em aberto. Tá? Então, o que nós vamos fazer nos próximos encontros, talvez no próximo encontro apenas, talvez mais um ou metade do seguinte, o que nós vamos fazer agora é, já a partir desse texto que eu já passei para vocês, que eu apresentei aqui minimamente, a partir dele a gente vai tentar agora reconstruir, né, olhando para a modernidade, reconstruir essa história, certo? Essa história das ciências naturais e das ciências históricas, das ciências culturais, das ciências humanas, que se formaram, eu diria, a partir de dentro das ciências naturais. Elas saíram como uma forma de resistência do interior das ciências naturais, tá? Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro, beleza? Então, aqui foi apenas uma apresentação geral do texto, aí eu trouxe um outro texto para ajudar a entender esse que nós estamos aqui nos debruçando sobre ele, e aí assim nós continuamos o nosso debate nos próximos encontros, tá? Mas aí eu gostaria, né, de abrir aqui o espaço para quem quiser comentar, perguntar, ou falar de um outro assunto mais burocrático, enfim, sobre trabalho, sobre qualquer outra coisa relacionada à disciplina, obviamente, que vocês quiserem falar, tá? Então a palavra está com vocês. Alguém, por acaso, mandou o texto e não recebeu retorno? Mandou os comentários e não recebeu retorno? Não, né? Laiane, com a palavra. Sobre essa última questão, né, no caso, esse campo da liberdade seria a tentativa do homem de ultrapassar a sua finitude? Não, eu diria o seguinte, esse campo da liberdade, né, esse campo da liberdade, a sua questão faz todo sentido, mas ela é um pouco mais profunda do que eu estou querendo dizer, certo? O que eu estou querendo dizer apenas é que o campo da liberdade é esse campo que está aí para ser investigado, certo? Como é que a gente explica isso que a gente está chamando de liberdade? Ou seja, o que é, né, esse mundo que a gente chama da liberdade? Existem leis por trás, né, desse mundo da liberdade, ou não existe lei nenhuma? Na natureza parece que existem leis, mas no âmbito da liberdade não existem leis? Então a gente tem que perguntar por isso, certo? Então eu só aqui apenas apontei para vocês, né, que existem esses dois campos para serem investigados, certo? Então, mas a sua questão faz todo sentido, mas eu gostaria de debatê-la mais na frente, né? Mas assim, o que eu queria dizer agora basicamente era isso. Ok? Eu queria muito ler esse livro, esse do que Claro. fala, que ele comenta o Nicolau. Mande e-mail para mim que eu mando o PDF para você. Pronto, eu quero muito ler ele, que eu adorei é exatamente o pensamento que eu estava assim, teorizando na minha cabeça. Legal. Pois manda para mim um e-mail que eu te mando o PDF, tá? A Islane perguntou aqui se vamos trabalhar com um livro, A Filosofia do Iluminismo. O que nós estamos agora discutindo é um capítulo, né? O que nós estamos discutindo agora, né? Que eu passei para vocês já desde a semana passada. É um capítulo do livro A Filosofia do Iluminismo, é o capítulo 5, certo? É esse que vocês têm que ler. Só que na minha abordagem, o que é que eu fiz? Para que a gente entenda melhor esse texto, aí eu comecei a fazer aqui uma referência a um outro texto, que vocês não precisam ler, né? Só se caso queiram, como
é o caso da Laiane, mas não é aqui, né, nenhuma exigência da disciplina, tá? Então, usei esse segundo texto sobre o Renascimento para que a gente pudesse compreender melhor esse texto que de fato está valendo, né, que é a conquista do mundo histórico, que é um capítulo da filosofia do iluminismo. E mais alguma dúvida? Ivane, como ocorreu na visão assim do próprio Cassira, a, a conceituação, né, e o entendimento de determinados termos empregados para as ciências naturais, quando utilizados assim das ciências humanas. Ocorreu uma redefinição, um revisitar Sim. esses conceitos. Sim. Você Sim, poderia sim. tecer um comentário? Sim, sim, porque na verdade você tinha, né, como você tinha uma ciência natural, né, eu diria que estava se consolidando, né, essa ciência natural, ela, pela sua forma de proceder, ela não dava conta, né, ela deixava algumas coisas de fora. Né? Um exemplo. Quando, lá em Descartes, né, quando lá em René Descartes, nós aprendemos que só é possível fazer ciência sobre aquilo que é claro e evidente, certo? Ou seja, só é possível, no caso da física, fazer ciência sobre aquilo que é claro e evidente nos corpos. Ou seja, o que é claro e evidente nos corpos? É a extensão. Todos os corpos são extensos, certo? Ou seja, a extensão é a única propriedade de um corpo físico que eu consigo ter certeza, né? Que eu consigo falar com clareza, né? E objetividade, diria né? O Descartes. Só que há uma série de outros elementos, né? Que compõem os corpos, como o cheiro, né? Como a espessura, como a cor, que, dentro da metodologia cartesiana, não era possível fazer ciência rigorosa, ter certeza dessas propriedades desses corpos, certo? Então, eu só posso fazer ciência sobre aquilo que é certo. Aí a pergunta, né, que, por exemplo, né, autores como Pierre Bayle, por exemplo, que é um autor que o Carceres cita, que era um cartesiano até determinado momento, diria o Carceres, ele pergunta, sim, mas isso que fica de fora, né? Isso que o método matemático não consegue dar conta, porque o método matemático ele consegue articular poucas coisas. Né? No caso de Descartes, é basicamente a extensão, mas aquilo que compõe os corpos e que não é extensão. Quem é que fala sobre isso? Entende? Então perceba que a ciência dita não natural, né, que a gente chama de ciência histórica, esse próprio método histórico, né, que é um método que o próprio Pierre Bayle desenvolveu, já foi uma maneira de tentar dar conta daquilo que era o contingente, ou seja, daquilo que as ciências matematizadas não conseguiam dar conta. Certo? E, obviamente, que nesse diálogo, né, há termos, né, que são comuns. Só que, uma vez que se emprega um outro método no uso desses termos, por exemplo, o método não matemático, o sentido vai mudar, claro. Claro, então você falar de necessidade na história é diferente de você falar de necessidade na natureza, por exemplo. Né? Então, se você falar de usar, sei lá, uma noção qualquer, mas que você esteja entendendo ou interpretando a partir do método matemático, é diferente você estiver fazendo isso a partir de um método não matemático. Então, pode ser que no nosso discurso, né, ao longo das nossas aulas, a gente vai encontrando, né, esses elementos, tá? Mas o que é importante você compreender é que, de fato, né, o método histórico ele aparece como uma forma de tentar tematizar, de tentar entender aquilo que escapa, né, ao método das ciências naturais. Mas isso não significa dizer que não possa haver interseções, encontros, principalmente no que diz respeito ao vocabulário. Ok? Fernanda mandou aqui uma mensagem, um momento. O professor chegou um pouco atrasado, não sei se foi falar sobre isso, mas essa semana o senhor não postou a aula. Falei, foi atraso meu mesmo, Fernanda, tá? Eu estou devendo para vocês, a dívida que eu tenho com vocês até então é a aula, a gravação de 15 minutos da última, né, da penúltima aula, né? Porque a última aula é essa, né? E eu não fiz isso porque realmente não consegui, tá? Porque estava preparando a qualificação e, enfim, quarentena,
menino pequeno, enfim, eu estou um pouco já cansado dessas aulas virtuais, estou doido para encontrar vocês na aula presencial e para a universidade, mas enfim, é um saco também essas aulas virtuais, elas têm algumas vantagens, mas, e aí, enfim, aí eu tenho que trabalhar de maneira muito organizada, né? Eu geralmente sou muito organizado, né? Mas aí, né, um dia que o menino não dorme na hora certa, aí acabou a programação, né? Tem que se reprogramar. Então foi atraso meu mesmo. Vou tentar mandar para vocês essas duas aulas, né? Da semana passada e dessa aula, tá? Ivan, mas o momento presencial realmente incomparável. Não tem nem O que é comparação. elaborado, o que é discutido, aquele momento ali é um além do aprendizado. Mas, né, vamos... Não, tranquilo, Fernando, de boa. E pode cobrar, assim como eu cobro de vocês também, vocês podem cobrar de mim, sem problema. Mas já comecei, inclusive, a aula justificando isso, né? Mas, assim, outra coisa, né? Assim, o debate sobre o ano que vem já está rolando. Eu estou um pouco por fora desse debate, porque eu estou no outro debate, né, na universidade sobre resolução de carga horária docente e tal, mas já tem uma proposta circulando aí da gestão, e, assim, a tendência é parte do ano que vem ainda ser à distância, certo? Então, essa é a tendência. Acho muito difícil a gente voltar para um presencial, tá? Mas, assim, está sendo discutido, eu ainda não entrei nessa discussão, mas a gente vai ter que se acostumar um pouco com isso ainda, né? Porque até sair essa vacina, e aí tem essa coisa de segunda onda agora, né? Esse risco da segunda onda. Então, acho muito difícil a gente voltar no começo do ano que vem, né? Uma situação preocupante, Vânia, é porque estão colocando assim como parâmetro para aprovação da vacina 50% de eficiência. E isso em outras vacinas já seria até descartado. Né? Isso é uma Vacina questão, né? Isso é uma questão, porque, por exemplo, se vê uma primeira vacina, né? Vê uma primeira vacina, isso aqui tem 50% de eficiência. Aí, não, mas daqui a 3 meses vai sair uma com 90%. Aí, o que a gente faz? Né? Aí espera, né? Toma logo a primeira, espera a segunda, enfim. Então, isso está em aberto também, né? Isso está em aberto, assim, não tem vacina ainda, né? A rigor. O que você tem são tentativas de vacina que estão sendo testadas, né? Mas você não tem nenhuma vacina atestada, né? Então, só depois disso é que a gente vai debater. Então, até lá, eu acho realmente difícil a gente voltar à normalidade, né? Então, nós vamos ter que fazer o esforço, né, ainda de se habituar com esse negócio aqui, né? Tem vantagens, né? Você está na sua casa e tal, mas tem uma grande desvantagem que a gente não se encontra, né? Você matou a convivência, né, nesse sentido. É uma convivência muito limitada, né? Então, perde uma certa energia, né, que você só tem no encontro presencial, né? A própria vida da universidade, no meu ponto de vista, passa por esses encontros, né? Então, o esvaziamento é complicado, só que tem uma questão, né, mais séria que está em jogo, né? Que é essa coisa do risco, da saúde das pessoas, então não é uma questão fácil, né? Então, a gente tem que ir fazendo o esforço de tentar tornar, né, essa situação o menos desagradável possível, né? Às vezes eu acho ótimo, né? Tipo assim, pô, você quer dar um cochilo, vai dar aula 4 horas da tarde, aí você acorda 3h40, né? Aí pronto, você toma um banho e vou dar aula, né? Aí isso é uma grande vantagem, né? Agora, né, as desvantagens são enormes também, né? Você tinha uma mensagem aqui, qual é? Diogo tenta sair. Ah, tá. A Chimberly dando um toque pro Diogo. Aqui para mim tá muito ok a câmera do Diogo. O tempo da câmera tá bem ok. Não sei se para ele tá ruim, né? Tá, mas é isso. Então aqui Voltou, professor, tá certo. Tá ok, né? Mas a gente já tá encerrando, Diogo, nem vale a pena entrar aí e sair novamente, tá? Então é isso, né? Então eu vou tentar mandar esses 2 vídeos para vocês. Se conseguir mandar os 2, mando um, mas enfim, né? Assim, o tempo também, né, desses vídeos, uma vez que vocês já viram a aula anterior, que o importante mesmo é essa aula maior, né? E aí esse vídeo menor é mais fazer um resumo e tal, para dar uma orientada, enfim. Mas eu vou tentar fazer isso essa semana. E aí a gente continua, né? Então nós vamos ter ainda um 8º encontro, um 9º encontro e o 10º encontro, certo? Então, até o 10º encontro, vocês podem me entregar os comentários, certo? E aí,
dias depois, né, eu vou lá dar uma olhada nos comentários e tal, e aí emito aí a nota de vocês. Tá? Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Beleza, pessoal. Então, vou encerrar aqui a gravação. Tá? E assim que der,